Alegre na esperança que estamos nós com o nosso programa diário. A igreja está celebrando a quaresma. Essa quaresma nos leva para as grandes celebrações da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A igreja, nessas semanas que antecede, convida seus fiéis a uma reflexão mais aprofundada sobre a conversão e a mudança de vida. Todos os anos, a Igreja do Brasil também aproveita este período para apresentar a campanha da fraternidade. Então, sempre com um tema social. Então, tornar-se público um problema de todos. Alguns problemas, às vezes cruciais, até polêmicos, mas a igreja não tem medo de chamar a atenção para estes problemas. Esse ano, a Igreja do Brasil está trazendo como tema fraternidade e o tráfico humano. E tem como lema a expressão de Gálatas capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Meus caríssimos, em pleno século 21, a exploração do ser humano como escravo e mercadoria ainda é forte. A Organização Mundial dos Direitos Humanos diz que existe mais de 2,5 milhões de pessoas sendo escravos e sofrendo por essa questão do tráfico humano. Jovens iludidos com a promessa de uma vida fácil, fora de suas cidades ou até mesmo no exterior, entram por caminhos que não costumam ter volta. Crianças inocentes são comercializadas como se fossem bonecos. O tráfico de crianças para a prostituição, mas também o tráfico de crianças para ser retirados seus órgãos, para serem vendidos. Falando desta maneira, a gente fica até, vamos dizer assim, é inacreditável que em pleno século XXI nós podemos presenciar e constatar esse problema. Então, esse ano, a Igreja do Brasil quer chamar a atenção sobre o tráfico humano, dizer estar aí, meus caríssimos. Precisamos ficar atentos, chamar a atenção também dos nossos jovens para que não caia nessas propostas. E olha que o tráfico humano é muito presente aqui na Amazônia, nas nossas pequenas cidades. Desde daqueles que nós conhecemos como olheiros do futebol, que chegam, fazem promessa aos nossos jovens, dizendo que vão fazer testes em grandes times. A família às vezes se ilude, aposta que daquele filho eles podem sair da miséria, podem ganhar muito dinheiro, e aí fazem tudo, tomam emprestado até dinheiro e o filho vai para lá. Quando se espanta, está vivendo uma situação de escravidão. Aqui mesmo, numa cidade próxima, aconteceu de vir essas pessoas com ônibus, fizeram promessas aos nossos jovens, todos desempregados. Esses jovens entraram em ônibus e foram. E depois, quando foi constatado, estavam vivendo situação de escravidão. Outra situação é a prostituição. Precisamos ficar atentos, porque existem promessas aqui mesmo, no país, mas também existem as promessas de levarem pessoas para o exterior. Eu mesmo conheço fatos, conheço pessoas que se encontraram foram iludidos, se encontraram nessa situação e que passaram situações difíceis de sofrimento. Eu diria o seguinte, meus caríssimos, quando chegar alguém com propostas mirabolantes, assim, de repente, cuidado! Tem uma expressão popular que a gente usa dizendo o seguinte: esmola grande, o santo desconfia.
Então precisamos ficar atentos, os pais. Às vezes fica tão fascinados que ficam, vamos dizer assim, quase cegos e não percebem que eles estão entrando em um caminho que não tem volta, que é o tráfico humano. Então, meus caríssimos, esse ano a Igreja do Brasil está propondo esse tema, o tráfico humano. Como é que nós vamos fazer aqui na nossa comunidade essas reflexões? Eu retornarei aqui, através desses meios, até você, para falar um pouco mais em profundidade. Toda sexta-feira nós temos a Via Sacra. Por trás da Via Sacra temos sempre uma reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade. Isso vai acontecer também aqui na nossa matriz, como também nas várias capelas. Existem alguns grupos que fazem também a Via Sacra nas casas. Eu fiquei muito contente esses dias quando eu soube que o Texto dos Homens vai escolher segunda-feira para fazer algumas reflexões dentro da campanha da fraternidade em algumas casas. Eu até prometi que eu me farei presente em uma dessas reflexões, um desses momentos. Então Deus seja louvado. A minha palavra é atento. Vamos ficar atento, você que é pai, você que é jovem, com essas promessas mirabolantes que aparecem por aí para levar nossos jovens sem você saber para onde vai. Não estou dizendo que não apareçam propostas de trabalho melhor, uma vida digna, mas é preciso que a gente fique atento para não cair nessas emboscadas do tráfico humano. E aí o nosso jovem, a nossa jovem, ou até mesmo o nosso adolescente passar a uma vida de escravidão e ser objeto na mão de pessoas inescrupulosas. Que Deus abençoe e que Deus proteja nossas famílias, proteja nossos jovens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.